Sol vai entrar em Peixes na quinta-feira e com isso a gente vai passar por algumas transformações. A gente vai entrar em um período de maior conexão com a nossa verdade interior, de maior espiritualidade, de maior sensibilidade. E onde você tem Peixes no seu mapa astral, vai ser uma área em que essa sensibilidade vai estar mais aflorada, vai estar mais destacada. Quer saber como lidar com essa energia? Quer saber o que essa energia vai nos reservar? Então vem comigo conferir esse vídeo. Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Então, se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal. Nós temos diversos conteúdos de astrologia por aqui. Temos uma playlist com um curso gratuito de astrologia. Então, se você se interessa por aprender esses assuntos, a gente tem uma playlist, eu vou deixar no card, onde você tem aulas gratuitas por ali. E vamos ter também a sala de aula, onde a gente vai ter aulas ao vivo, a gente vai ter estudos em cima de livros de astrologia, vai ser bem legal. Eu vou deixar aqui embaixo o linkzinho para inscrição, que vai até o dia 18. Depois a gente fecha essa turma e retornamos, provavelmente por setembro, agosto, por aí. Então, o que esse Sol vai representar? A entrada desse Sol em Peixes vai representar? A gente vem passando por vários aspectos em Aquário, né? Tivemos na semana passada uma conjunção gigantesca em Aquário que possibilitou esse olhar para a nossa individualidade, para quem somos, para a nossa originalidade. O que essa busca interior por si mesmo vai representar? Ela vai fazer com que a gente entre em contato com aquilo que realmente tem valor no nosso ser. Esse Sol em Peixes, ele vai entrar com a Lua estando em Touro. E a Lua em Touro, ela representa esses valores, essa conexão com o material também, com a nossa prosperidade, com as estruturas que nos passam segurança. E aí, o que isso representa, essa combinação? A gente está em busca não só da nossa segurança emocional, mas da nossa segurança material, só que as duas precisam estar atreladas. Eu preciso descobrir qual é o meu propósito maior diante de tudo isso. Eu preciso me encontrar, né? Encontrar a minha individualidade, encontrar quem sou eu, quem é esse ser e o que ele quer realizar, né? Qual é a minha vocação maior, para eu aí sim conseguir trazer essa prosperidade, alinhar esse lado espiritual, esse lado energético, essa energia de prosperidade com realmente a materialização, a realização pessoal que eu preciso, né? Então, é essa conexão que vai acontecer com esses dois aspectos ocorrendo, e a Lua ali perto do Urano também, que está em Touro. Então, a gente está ressignificando o que é o sentimento de segurança, o que é o sentimento de prosperidade na nossa vida, quais são as coisas que você realmente quer atrair, com quais energias você está se conectando. Esse é outro ponto bem importante desse arquétipo. Se por um lado ele traz essa conexão com a nossa essência, com o nosso ser, ele também fala que as energias com as quais a gente se conecta dizem muito do que a gente vai atrair para essa nossa existência. Então a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande com aquilo que a gente alimenta também, né? Se você quer realizar algo, por exemplo, o seu sonho lá é ser um artista, né? Você tem uma ligação muito grande com a questão da pintura, você ama pintar, desenhar, e você quer muito exercer algo nessa área. Mas ao invés de você se alimentar ali de pessoas que já estão nessa área, pessoas que já exercem a criatividade delas dessa forma, desenvolver técnicas, aprender novas formas de fazer, aprender novos estilos de desenho, né? Se inspirar em pessoas que já alcançaram grande destaque nesse sentido. Você fica se alimentando de pessoas que te desanimam, que dizem que isso não é para você, que dizem que você não vai conseguir. Você tenta desenhar, não consegue e desiste. Então, assim, você não vai conseguir chegar lá, e não é por uma falta de habilidade para isso, mas é por uma falta de se conectar com as energias que estão de acordo com aquilo que você quer. Então, esse Sol em Peixes, ele vai pedir muito isso. Com o que nós estamos conectados, com o que a gente está alimentando, e se isso de fato está trazendo coisas que vão nos levar em direção ao que a gente quer, né? Primeiro a gente faz esse olhar para si mesmo, essa conexão com o nosso ser,
para a gente entender o que a gente de fato quer. E depois dessa conexão, a gente precisa perceber se aquilo que a gente está alimentando à nossa volta, se as pessoas com quem a gente convive, se o que a gente assiste, o que a gente busca, os conteúdos que a gente se alimenta, estão alinhados com o que eu realmente quero para o meu ser, né? É um arquétipo de espiritualidade. Então é um arquétipo que ele vai pedir também, e touro, a lua em touro ali, né, quando o sol entrar em peixes, também é muito espiritual. Um é espiritual no sentido mais subjetivo, mais amplo, mais solto, né, que é peixes, mas o touro, ele, ainda que seja material, ainda que ele traga para algo mais concreto, ele também tem essa ligação, porque ele tem a ligação com a natureza, ele tem a ligação com aquilo que nos mantém aqui. Então, o sol entrando em peixes e essa lua em touro vai ser uma combinação de eu entender que eu preciso me conectar com a minha espiritualidade, eu preciso sim alimentar essas energias dentro de mim, mas eu preciso agir em direção disso, né? Aquela questão de que a espiritualidade ela não nos dá nada pronto, né? A gente caminha em conjunto com essa espiritualidade. A gente precisa dar esses passos nessa direção. Então a gente precisa saber o que fazer, a gente precisa saber para que lado ir. Senão, se eu estou perdido ali, se eu não sei exatamente o que eu quero, fica muito difícil eu materializar algo. Eu conseguir realmente trazer para a realidade aqueles meus desejos. Porque eu não sei o que eu quero, eu não sei qual caminho eu estou seguindo. E aí qualquer caminho basta, né? Então a gente precisa primeiro fazer esse olhar interior, essa conexão com a nossa verdade, esse alinhamento com as energias que eu estou alimentando, para aí sim a gente projetar, a gente ter uma materialização daquilo que a gente quer realizar. Outro ponto importante de peixes é a questão da empatia. Quando a gente fala do arquétipo pisciano, a gente fala de um arquétipo que é muito ligado com a compaixão, com a doação ao próximo, com buscar entender esse próximo, né? Se colocar no lugar do outro. E a gente tem vários planetas em aquário no momento em que esse sol entra em peixes, que é um signo bastante coletivo também. Então a gente vai estar com um momento importante aí para a gente trabalhar essa empatia coletiva, esse entendimento do outro, né? Essa busca por compreender que cada um tem o seu processo. E é interessante essa combinação de peixes e aquário, porque o peixes traz a empatia, traz a compaixão, e o aquário faz com que a gente perceba que cada um tem o seu processo, que não existe um caminho único, né? Até na questão espiritual. É um momento que a gente está mais aberto a entender outras crenças, outras ideias, outras percepções do que é esse ser, né? Que é essa evolução espiritual, do que é essa ascensão espiritual, né? Essa conexão com algo maior. O que é esse algo maior? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra. A gente pode ter percepções diferentes do que é isso. A gente só precisa estar em compreensão com o outro. Aquela questão de realmente respeitar as individualidades, respeitar o tempo de cada um, perceber que a gente tem cada um a sua caminhada própria, né? A gente vai chegar em um nível evolutivo em conjunto, mas cada um caminhando a seu passinho, cada um caminhando no seu ritmo, né? A gente não precisa acelerar, a gente também não precisa exigir que as pessoas parem porque a gente quer um ritmo mais lento. A gente pode se complementar, a gente pode se compreender e assim caminhar de uma forma mais cooperativa. Então esse momento em que o Sol está em peixes e a gente tem o Marte em touro é uma conexão de material e espiritual. É a gente perceber que a gente precisa desses dois para equilibrar bem as energias, né? Para que a gente tenha a nossa nutrição aqui com as questões materiais, porque a gente precisa disso no momento, né? A gente não pode negar também esse lado material, mas que a gente perceba que isso é passageiro, que isso é algo que no momento nos sustenta, mas não é algo que a gente deve ter como propósito. O meu propósito não pode ser unicamente conquistar um determinado cargo, unicamente conquistar aquela vaga, conquistar aquele objeto de desejo, mas precisa ser algo maior, o que eu quero realizar, o que eu quero deixar como legado, né? O que eu quero deixar para a humanidade, para o meu semelhante, precisa ter algo que realmente faça um sentido maior para nossa alma, para aquilo que a gente tem mais interiorizado.
né? Então essa conexão vai ser importante para isso, para que a gente tenha uma consciência maior dessas questões espirituais e materiais ao mesmo tempo. Com Urano em Touro e nessa entrada desse Sol em Peixes, a gente vai passar também por transformações nessa percepção de espiritual e de material, né? A gente está mudando essas nossas percepções, a gente está mudando a nossa maneira de entendimento dessas coisas. E vai ser importante que essas mudanças ocorram para que a gente realmente consiga ter uma forma de agir socialmente mais cooperativa, uma percepção mais empática do outro, né? Mais preocupado com o nosso semelhante, mais preocupado com os desafios que a gente tem, né, em questão de desigualdade e coisas que nos levam a ter uma vivência mais desafiadora por aqui. Porque a gente tem tantas coisas bacanas, né, no mundo, um lado tão positivo, e ao mesmo tempo a gente tem tanta desigualdade, a gente tem tanta pobreza, a gente tem tanto sofrimento. Agora começou esse diálogo. Agora começou a trazer essa questão para ser discutida, para ser debatida, para a gente começar a pensar mais nesse lado mais humano. Em Peixes, a gente vai começar a sentir essa humanidade. É um momento que, se a gente souber aproveitar, a gente se conecta muito. A gente vai ter um entendimento muito profundo do que é ser humano, né? Do que é sentir a dor do outro, do que é se preocupar, do que é se colocar no lugar desse outro. Não só entender que a gente precisa resolver as desigualdades sociais, mas entender que isso é um trabalho de todos, é um trabalho que a gente não consegue fazer sozinho. Eu não consigo resolver todos os problemas do mundo, mesmo que eu tenha as melhores das intenções. Eu preciso da cooperação do outro. E é também uma questão em Peixes aqui, que como Marte em Touro, que é um signo que fala dos nossos valores pessoais também, é um momento para a gente perceber que esse trabalho é também da pessoa que está precisando de ajuda, né? A gente precisa buscar esse auxílio, a gente precisa estar disposto a querer mudar, a querer se ajudar, para que essa ajuda seja de fato benéfica, porque senão, se eu quero ajudar alguém, esse alguém não quer se ajudar, esse alguém não quer fazer pelo melhor, né, por aquilo que vai realmente beneficiar ele, não adianta eu ter a melhor das intenções. Essa pessoa, ela não vai estar próxima de mim. Essa pessoa, eu não vou conseguir chegar nela. Eu preciso ter essa abertura. Isso é uma questão também para Aquário, porque como o Aquário é aquele fixo do ar, muitas vezes ele acaba impondo a ideia dele, mesmo sem aquela receptividade, né? Mas ele acredita que aquilo é o melhor e ele coloca aquilo com uma força muito impositiva. E aqui é o momento da gente perceber que não é impositivamente que a gente vai conseguir as coisas. Então a gente precisa ter esse olhar mais empático, esse entendimento mais amplo, essa percepção de que o outro também tem, né? Ele tem o livre-arbítrio dele, ele tem a decisão dele. E essa decisão precisa partir dele para que a gente consiga fazer alguma coisa. Então tanto é a gente compreender que precisa partir de quem precisa dessa ajuda também, essa busca por um auxílio, como também a gente perceber que a gente precisa dar oportunidades, né? A gente não pode também só dizer que, olha, se você tem que fazer por você mesmo, se vira, dá seu jeito, que é o que a gente estava ali com a Lua em Áries no início da semana. A gente poderia estar bem nessa vibe, assim, porque a gente estava com o Sol em Aquário e a gente estava com a Lua em Áries. Então é bem aquela coisa, olha, dá seu jeito, né? Faz por si, se vira aí. E não é assim, com a entrada do Sol em Peixes, a gente começa a perceber que sim, a gente precisa dar essa oportunidade. A gente precisa estar ali, né? Se eu não estender a mão, como que o outro vai conseguir pegar? Então não é só o outro se impulsionar para pegar essa ajuda, mas eu preciso oferecer essa ajuda também. É um trabalho em cooperação. Essa questão da cooperação vai ficar bem destacada com esse Sol em Peixes, porque a gente precisa de uma cooperação que seja realmente mais empática. Não só cooperar nas ideias, né? A gente compartilhar das mesmas ideias, mas a gente precisa colocar em prática de uma forma mais afetuosa, de uma forma mais generosa, mais aberta, menos apegado às questões que são pequenas, né? Aos meus orgulhos, aos meus medos. Eu tenho receio de tentar tal coisa, então eu não tento, eu não vou conseguir, ou então eu me vejo como uma pessoa que não é capaz de fazer tal coisa. Então é você largar um pouquinho esse receio, tenta, vai lá, faz, vê se realmente tem algum fundamento você achar que não pode fazer aquilo, ou é só uma limitação sua. Peixes vai nos trazer essa conexão, como eu falei,
com a nossa verdade interior. Então a gente pode descobrir muitas coisas bacanas nesse período. Muitas coisas que a gente não imaginava que a gente conseguia e a gente começar a perceber que sim, dá pra fazer, né? É possível, a gente consegue realizar. A Vênus vai entrar em Peixes em seguida, nos próximos dias, né? Mas ela ainda está em Aquário. Então também é um momento para a gente avaliar os nossos valores enquanto humanidade mesmo. O que a gente está fazendo por esse outro, por esse coletivo. A gente está se doando realmente, a gente está pensando mais em questões individuais do que coletivas, né? A gente está conseguindo perceber a importância desse todo. E com a entrada do Sol em Peixes a gente percebe que não, como eu falei, não basta a minha atitude, eu preciso da cooperação do outro, eu preciso de um trabalho em conjunto, né? Estamos aqui em grupo, estamos numa humanidade, num sentido maior. Então, se eu fizer a minha parte, claro que, mesmo que você faça só a sua parte, que seja pouquinho, você já consegue impactar. Mas se a gente estiver na mesma vontade de fazer a diferença, de agir mais empaticamente, de agir com uma compaixão maior, a gente consegue alcançar muito mais, né? A gente consegue atingir coisas muito maiores. Trabalhar a sua criatividade, tanto Peixes quanto Touro são dois signos muito artísticos, né? Muito ligados com essa nossa criatividade, esse nosso lado mais criativo. Então é importante também você avaliar o que você tem aí, começar a trazer mais essa criatividade para o seu dia a dia, trazer mais a sua inspiração, a sua imaginação, né? É um signo muito imaginativo, muito inspirado e que nessa inspiração ele acaba nos conectando com essas questões superiores. Então Peixes é um signo bastante difícil de definir e principalmente de limitar, porque ele não é limitado. Porque ele traz justamente essa conexão muito forte com o que é algo que nos conecta com o que é superior, o que é a nossa verdade interior, o que é o nosso lado criativo, o nosso lado imaginativo. E ele faz a gente se conectar com essas questões que são subjetivas, que não são explicadas racionalmente, que não se limitam, né? Que podem ser de diferentes formas. Você pode expressar sua criatividade de um jeito e eu expressar de outro completamente diferente. E é tudo uma expressão criativa, né? A gente não se limitar aos padrões, a gente não se limitar a só o que a gente consegue explicar. Então a gente está num momento de expansão. Se a gente souber aproveitar essa expansão, é uma expansão de consciência muito significativa, né? Espiritual, emocional, criativa. Se a gente se perder nessa expansão, a gente acaba ficando muito disperso. Acaba se perdendo aí nesse fluxo todo e não sabendo aproveitar essas energias. Então é importante trazer isso. Lembrar que Peixes, ele é o último signo do zodíaco. Então ele é aquele que une todas as características. Se ele une todos os potenciais dos outros signos, ele também une todos os desafios. E aí é uma energia muito complexa, muito significativa para a gente buscar essa união com esse todo, buscar essa união com esse ser superior, com a nossa verdade interior, mas também ele pode representar uma dispersão total, um total falta de foco e a gente realmente se perder no que somos, no que queremos, no que vamos realizar. Então esse mês é para você buscar essa verdade interior, buscar esse entendimento mais profundo do seu ser, buscar expressar sua criatividade, se conectar com a sua espiritualidade e aí sim a gente começar uma virada de chave social, né? A gente começar uma nova percepção desse coletivo, mais generosa, mais empática, mais compassiva, né? Com as verdades dos outros também que começam a aflorar, tá bom? Eu espero que todos nós tenhamos um ótimo mês, que seja uma grande oportunidade para a gente se conectar realmente com essas verdades interiores. E quem quiser fazer mapa, aproveitar esse momento para buscar essa compreensão pela astrologia, aqui embaixo tem os links, vocês podem mandar e-mail, podem contatar a gente, que vai ser muito bacana responder vocês. E vejo vocês nos nossos próximos vídeos então. Super beijo, até lá, tchau, tchau!